Olá, sejam bem-vindos. Eu sou Margarete Suleiman e na aula de hoje nós vamos fazer esse macacão para bebê com tranças, capuz e orelhinha. Muito fofo, muito lúdico. Eu usei uns botõezinhos aqui bem coloridos. Ele fica bem em qualquer cor, em qualquer tamanho, tanto para menina como para menino, em cores fortes, cores suaves. Ele é muito lindo e é o queridinho agora da internet. A gente vê muito aí pelas redes sociais, mas eu ainda não vi nenhuma receita em português, só vi receita em acho que é russo a língua. Bom, enfim, eu preparei com muito carinho para vocês. Esse tamanho é um tamanho G, tá? Mas eu vou explicar para vocês como, na hora de mostrar os materiais, eu vou explicar para vocês como diminui, como aumenta. Então, espero que vocês gostem. Eu preparei com bastante carinho e é uma peça muito linda que vai fazer muito sucesso. Vamos para a lista de materiais. Para esse trabalho, eu utilizei o fio premium da Cisne. Para o corpo, eu usei 2 novelos dessa cor, que é a cor 1520, 01520, tá? Esse fio, ele vem com 280 metros, o rendimento dele é muito bom e o tex dele é 357. Então, pro corpo, eu usei 2 novelos e sobrou, assim, bem pouquinho, tá? Então, nós vamos precisar de 3 novelos, a não ser que você for fazer menor, tá? E para os punhos, é o mesmo fio e essa cor é a 00107, tá bom? É o mesmo fio e só muda a cor. Eu usei agulhas número 4,5, alfinetes de auxiliares, né, para segurar as manguinhas enquanto a gente faz o resto do corpo, agulha de costura, tesoura e botões. E você vai precisar de agulha de costura também para pregar os botões, tá bom? Então, vamos lá. Se você quiser fazer menor, um pouco menor, esse tamanho, eu acho que veste até 9 meses, é um tamanho bem grande. Se você quiser fazer menor, você pode usar a agulha número 4, que é a indicada aqui pelo fabricante, tá? O fabricante sempre indica um número de agulhas e aqui ele tá indicando a número 4. Eu usei a 3,5, a 4,5, você pode usar a número 4. Se você quiser fazer menorzinho ainda, você pode escolher um fio com o tex um pouco mais fino, né? Esse aqui, no caso, é de 357, você pode fazer com fio de 300 e usar a agulha 3,5, que ele vai ficar menorzinho e utiliza a mesma agulha. Caso você queira fazer maior, eu falo isso também no vídeo, eu vou tirar aqui para vocês, para ficar mais fácil. Caso vocês queiram fazer um pouco maior, vocês podem seguir aqui fazendo mais carreiras na perna, mais carreiras aqui na manga, para ficar mais compridinho, e mais carreiras aqui no corpo. A receita não muda, tá? É a mesma coisa, assim, a mesma quantidade de pontos, é a mesma quantidade de... Tudo é a mesma coisa, só precisa fazer aqui, por exemplo, na perna, nós fizemos 22 cordões. Se você quiser uma perna mais compridinha, faça... perdão, acho que eu fiz 24, agora não tô lembrando. Faça um pouquinho mais longa. Aqui nós fizemos com 20, você pode fazer mais longa. E aí vai ficar uma peça maior. Agora, se você quiser fazer menor, é só diminuir a agulha e a espessura do fio, tá bom? Então, vamos para nossa aula. Nós vamos começar o trabalho pelo capuz. Então, eu montei 80 pontos, olha, sem segredo, e trabalhei 32 cordões de tricô. Se você é bem iniciante e não sabe fazer esse trabalho, eu tenho uma playlist aqui que eu ensino a colocar os pontos na agulha e ensino a fazer os cordões de tricô. Mas esse é um trabalho bem iniciante mesmo, bem facinho de fazer. É só colocar 80 pontos e trabalhar direito e avesso em tricô até completar 32 cordões, tá bom?
Nesse meu aqui, olha, eu fiz aquela bordinha que eu falei pra vocês no início e que eu já coloquei o link aqui ensinando como faz, mas eu vou reforçar aqui como que é feito esse trabalho, tá? Agora, eu separei 20 pontos pra frente, 8 pontos pra manga, 20 pontos pras costas, 8 pontos pra manga e mais 20 pontos para outra frente, tá bom? Então, antes desse ponto e depois desse ponto, nós vamos começar a fazer o aumento, tá? E nesses que tem o marcador, é onde a gente vai fazer o raglan da manga. Então, antes e depois a gente vai fazer o aumento. Eu ensino aqui num casaquinho, que é bem fácil de fazer, bem iniciante, a fazer uma laçada. Nesse daqui, a gente não vai fazer uma laçada, porque eu não quero que fique os buraquinhos. Eu quero que fique bem fechadinho. Então, vamos começar. Então, eu vou trabalhar esses 20 pontos. Vou dar uma ajeitada aqui e já volto. Lembrando que vocês podem utilizar as agulhas retas, tá? Eu tô usando essa daqui, que é a circular, para me facilitar aqui na bancada, para não ficar batendo, né? Então, aqui, olha, no começo do trabalho, eu sempre trabalho os 2 pontos iniciais em meia. Então, vou continuar trabalhando em tricô até o marcador. Então, aqui eu cheguei no ponto do marcador, nós vamos fazer um aumento. Então, eu vou fazer um aumento bem simples. É só girar o fio aqui no dedo e colocar na agulha. Existem outros modelos, outros tipos de aumento, mas nesse aqui eu vou aumentar bem simples, que é para facilitar, tá? Como é um trabalho muito elaborado, com bastante detalhe, então eu vou fazer esse aumento bem simples. Aí, eu trabalho esse ponto normal e faço um outro aumento aqui. Se vocês quiserem que fique buraquinho, é só fazer uma laçada. Então, eu torço, ó, e coloco na agulha. Agora, eu vou trabalhar os 8 pontos da manga. 1, 2... 8. Aí, no outro marcador, eu vou colocar um aumento. Giro e coloco na agulha. Dou uma ajustadinha. Aí, o próximo em tricô, dou uma voltinha, coloco na agulha. Aí, aqui, pros pontos das costas, são mais 20. Tá? Nem vou contar aqui, porque eu já deixei contado. Se vocês não forem colocar o marcador, aí é só ir contando, tá? Ou se vocês quiserem colocar um fiozinho de lã, como vocês preferirem. Cheguei aqui, novamente, coloco, faço um tricô, onde tá o marcador, giro novamente e coloco mais um ponto. Faço os 8 pontos, que é da nossa manga. E mais um aumento antes e um aumento depois do marcador. Ajusto. Outro aumento. Agora, eu termino essa carreira em tricô. Vou fazer a bordinha com vocês. Então, a borda, no início do trabalho, no lado direito, eu sempre trabalho os 2 pontos em meia. E no final, eu sempre tiro 2 pontos sem fazer em meia. Tá? Agora, chegamos nos 2, nos últimos a gente põe o fio pra trás e tira sem fazer. No avesso,
Ó, o fio tá aqui, eu vou fazer em tricô, sempre trabalho os 2 pontos iniciais e os do final eu sempre tiro sem fazer. Então, trabalho em tricô, vou trabalhar sempre o avesso em tricô. Eu vou chegar ali no aumento para vocês verem como que é trabalhado e depois eu volto com vocês no final. Cheguei aqui no meu primeiro aumento, olha, tem uma laçadinha, não tem? Aí, eu trabalho normalmente em tricô, ó. Pego o do meio e pego a outra laçadinha também, ó. É uma laçadinha torcida, na verdade, tá? E vou trabalhar essa carreira inteira e quando tiver no finalzinho eu volto com vocês. Cheguei aqui nos 2 últimos, olha, então os 2 últimos eu sempre tiro sem fazer. Como eu estou no avesso, eu vou tirar em tricô. Aí, eu viro o trabalho, no início do trabalho, eu sempre trabalho os 2 pontos. Então, eu tô com o fio lá pra trás, ó, eu vou trabalhar em meia. E vou fazer a mesma coisa que nós fizemos na carreira anterior. Chegando aqui, antes desse ponto, eu aumento um antes e um depois. Eu aumento um antes e um depois. Vou fazer essa carreira igual e volto igual no avesso também em tricô, tá bom? Aí, eu vou fazer meu aumento aqui e na próxima carreira do direito, nós já vamos começar a fazer o ponto da trança. Estou no meu direito novamente, olha, tirei os 2 últimos pontos sem fazer em tricô. Agora, eu vou trabalhar esses 2 em meia. E vou fazer mais 10 pontos em tricô. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui, vamos totalizar 12 pontos. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Que é o nosso início aqui do transpasse. Agora, nós vamos fazer 10 meias, que já é o começo da nossa trança. Nós vamos precisar também de 12, mas como a gente vai fazer o aumento agora e o aumento depois, nós vamos ficar com os 12 pontos necessários, tá? Então, nós vamos fazer 10 pontos meia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Chegamos aqui, olha, para o nosso aumento. Então, a gente faz o aumento. Torço aqui, olha. Coloco na agulha, faço o aumento. Trabalho normalmente agora em tricô. Faço o outro aumento. E vou trabalhar os outros pontos igual a gente vinha trabalhando, fazendo aumentos, tá? Até chegar aqui. Aqui, eu volto pra gente fazer novamente o ponto da trança. Cheguei aqui, olha, no nosso ponto de aumento, então, eu vou aumentar. Aumento um, tricoto do meio e aumento o outro. Agora, a gente faz 10 meias, que é a nossa trança. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora, mais 10 tricôs. 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9, 10. E os 2 últimos pontos eu tiro sem fazer em meia. Aqui, eu inicio em tricô. E vou fazer toda essa carreira em tricô, tá? Volto todinha em tricô.
Agora estou aqui novamente pelo direito do trabalho e eu quis fazer mais algumas marcaçõezinhas naquele ponto central, porque vai ficando meio longe esse nosso primeiro marcador, pode confundir aonde que tem que aumentar. Então eu coloquei tanto para vocês verem quanto para mim também. Eu não vou tirar esse daqui, porque nós vamos ter que fazer por 16 cordões esse aumento e a trança também, antes de a gente separar o corpo das mangas. Então, ele fica já de referência pra gente contar quantas vezes a gente já tem de cordão, tá? Então, agora aqui, olha, eu inicio com os pontos meia. Esses primeiros pontos, peraí que enganchou. Esses primeiros pontos nunca vão mudar, tá? E o ponto de trança também não. Quando a gente atingir os 12 meias, a gente continua em tricô. Por enquanto, a gente tem 10. Nessa carreira aqui, nós vamos fazer o 11º. E na outra, a gente vai fazer o 12º. Bom, eu vou fazendo, a gente vai vendo. Então, aqui eu já fiz 2. Peraí que entrou uma laçada aqui que não existia. 2... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Né? Agora, nós vamos iniciar o meia. 1, 2, 9, 10. Ó, e agora nós vamos fazer o 11º. Chegamos aqui onde é o nosso ponto do meio, dou a voltinha, trabalho, outra voltinha, e continuo assim até chegar aqui. Aqui nós vamos fazer uma laçadinha, né? O aumento, o ponto do meio, o aumento, aqui 11 meias e aqui 12 tricôs, tirando os 2 últimos sem fazer em meia, tá? E voltamos em tricô. Estou aqui pelo direito e agora nós vamos começar a fazer o trançado da trança, tá? Então, eu vou utilizar esse meu acessório. Se você não tiver esse acessório, você pode usar um alfinete de fralda ou uma outra agulha dessas de 2 pontas, como você se sentir melhor. Então, eu vou tirar os 4 primeiros pontos, 1, 2, 3, 4. Na trança normal, a gente sempre passa as laterais por cima. Aqui vai ser a mesma coisa, sempre as laterais por cima, tá? Então, eu ajusto ele aqui, deixo ele bem certinho para ele não cair. Vou passar o fio para trás e vou trabalhar mais 4 pontos em meia. Então, eu trabalho esses meias aqui normal, olha, 1, 2, 3 e 4. Se você estiver usando esse acessório, você já pode, vou passar por cima, você já pode trabalhar os pontos daqui mesmo, você não precisa voltar eles para agulha, tá? Se você estiver utilizando outra coisa, aí sim volta para agulha. No próximo eu vou voltar para agulha para vocês verem. E a partir daqui eu trabalho normal, olha, 1, solto, 2, 3 e 4. Aí, eu já posso pôr de lado e vou trabalhar os 4 seguintes. 1, 2, 3. Agora, o quarto, ó, vai ser aquele aumento da carreira anterior, tá vendo? Agora, nós já temos o número necessário para a trança. Agora, a gente faz outro aumento, ó, estamos aqui no ponto do meio. Então, a gente já faz outro aumento. E continuamos trabalhando da mesma forma as mangas, as costas e a outra manga até chegar na próxima trança. Então, aqui é tudo igual, eu vou fazer o meu aqui até chegar na próxima trança. Cheguei aqui, olha, na minha outra trança, fiz o ponto do meio, fiz o aumento. Agora, eu vou tirar os 4 primeiros, igual nós fizemos na outra. Então, eu tiro 1, 2, 3... 4, deixo aqui de ladinho, ponho o fio para trás e vou trabalhar os próximos 4. 1, 2, 3, 4.
Agora, nessa, eu vou devolver os pontos para ver se vocês gostam mais de trabalhar assim ou daquele outro jeito. É que daquele outro jeito vai mais rápido, né? Porque os pontos já estão aqui. Isso aqui é como se fosse uma agulha circular, auxiliar. Então, olha, eu devolvo os 4, ponho o acessório de lado e trabalho eles aqui na agulha, olha. Então, cada um tem o seu jeito, né? Fica à vontade para fazer do jeito que vocês acharem melhor. Se vocês estiverem trabalhando com alfinete, vai ter que fazer assim. E agora, eu termino os outros 4. 1, 2, 3, 4. Nessa carreira... Não, ainda não, né? Vai ser na próxima. A gente vai começar a fazer o ponto... No próximo trançado, nós vamos fazer a primeira casinha de botão. Então, a gente vai continuar fazendo assim. Agora, nós vamos trabalhar 5 carreiras do mesmo jeito, fazendo os aumentos. Aqui eu vou tirar sem fazer esses 2. Então, nós vamos fazer 5 carreiras, avesso, direito e avesso, trabalhando os pontos, aqui os 12 pontos meias, trabalhando os aumentos, trabalhando as bordinhas, se você estiver fazendo igual o meu, até chegar na outra vez de trançar. Então, eu vou fazer aqui as minhas 5 carreiras, onde é meia, eu vou fazer meia, que são só 12, tá? Aí, faço os 12 e esses aumentos, os próximos aumentos, eu continuo em tricô, tá bom? Então, por 5 carreiras, pra gente fazer o próximo trançado. Fiz aqui, olha, 5 carreiras, depois do nosso trançado. Passei pra cima mais uma vez esses marcadores pra gente não confundir. E agora, nós vamos fazer o trançado, né? Agora, essa parte aqui de trás é que vai vir pra frente, vai passar por cima. E nessa carreira também, nós vamos fazer uma casinha de botão aqui, tá? Então, vamos começar. Então, eu trabalho aqui em meia, os 2 primeiros. Vou fazer os meus 10 pontos tricô. Agora, eu trabalho os 4 primeiros, 1, 2, 3 e 4. Vou tirar esses 4 do meio. 1, 2, 3, 4. Agora, eu vou pôr pra trás do trabalho. Aquela hora, nós colocamos pra frente pra esse poder subir. Agora, nós vamos pôr pra trás pra esse vir por cima. Aí, eu trabalho esses 4. 1, 2, 3, 4. E agora, trabalho esses que estão em espera, que eu passei por trás. Aí, derrubei esse daqui, derrubo, né? E agora, eu vou trabalhar esses 4. 1, solto. 2, 3 e 4. Trabalho em tricô, esses que nós fomos aumentando. Chegamos aqui no ponto do meio, faço um aumento, trabalho esse ponto, e continuamos assim, do mesmo jeito. Dou a torcidinha e coloco na agulha. Tá? Vou trabalhar até chegar na outra trança, aí eu volto pra trançar com vocês. Chegamos aqui na outra trança, então, eu vou fazer agora os 4 primeiros. 1, 2, 3, 4. Vou tirar os 4 do meio. 1, 2, 3, 4. E vou trabalhar os outros 4. 1, 2, 3 e 4. Posso trabalhar por aqui ou posso devolver pra agulha. Agora, aqui eu vou devolver pra vocês verem também como é que dá pra fazer. Ponho de lado, aí trabalho os próximos 4.
Agora, aqui nós vamos fazer a casa de botão. Então, eu vou trabalhar até faltar 6 pontos. Então, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Aqui eu tô com 6 pontos, eu vou pegar 2 juntos, fazer uma laçada e trabalhar o restante dos pontos. E esses 2 eu tiro sem fazer porque estamos no direito, tá? Aqui eu vou fazer vou rematar só um ponto, porque no outro que eu fiz eu rematei 2 e eu achei que ficou muito larga a casinha. Mas se vocês forem colocar um botão muito maior, muito grande, aí teria que fazer 2 arremates, mas eu acho que um é suficiente porque o tricô se acomoda depois na casinha de botão e não fica tão aberto a ponto de ficar depois desabotoando sozinho, tá bom? Eu vou fazer as casinhas a cada 8 cordões de tricô. Aí vocês vão ter que ver, se o botãozinho for muito pequeno, vocês diminuem diminuir a distância. Se o botão for muito maior, vocês aumentam a distância. Pode fazer com 9 cordões, 10 cordões. Então, a partir daqui, nós vamos fazer esse trançado a cada 5 carreiras, tá? No próximo, a gente volta a trançar da mesma forma que nós trançamos a primeira vez. Aí, depois, mais 5 carreiras, a gente volta para essa. Então, a sequência do trançado é essa que nós fizemos, tá? Então, nós vamos fazer isso até contar 16 cordões a partir desse primeiro marcador que nós fizemos. A gente já tá com 8, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e estamos no 8º. Então, nós vamos fazer até temos 16 cordões para a gente fazer a separação, sempre acompanhando os pontos, fazendo o aumento e fazendo o trançado, tá bom? Aí eu volto com vocês também quando eu já tiver com os 16 cordões. Então, eu terminei aqui meus 16 aumentos. Eu dobrei aqui na minha agulha circular para vocês verem como já vai ficando. Então, aqui as manguinhas, as frentes, né, as costas e aqui o capuz. O capuz, se vocês quiserem, já pode ser costurado, vai ser costurado aqui na ponta, ó. Se você deixou um fiozinho sobrando, já aproveita e vem costurando ele todo aqui, olha, na ponta. É só unir aqui, tá? E pelo direito, costura toda essa base aqui, tá bom? Agora, nós vamos separar a frente, as costas e as mangas. Então, pra frente, vão ser 37 pontos. Nessa carreira, tudo vai acontecer. Nós vamos fazer as separações, já é hora de trançar e já é hora de fazer outra casinha, tá bom? Então, nessa carreira, precisa prestar bastante atenção. Então, eu faço aqui os meus 2 meias. E vou fazer 37 pontos pra frente, contando com esses 2, tá? Então, e trabalhando a nosso trançado. Então, vou fazer os 12 aqui. Na verdade, eu não preciso nem contar, né? Porque a gente já vai chegar ali na trança. Aqui é a hora de fazer a trança daqui pra lá. Então, eu vou tirar 4, 1, 2, 3, 4. Põe os pontos na frente do trabalho. Trabalho os próximos 4. 1, 2, 3, 4. E venho aqui. Passo por cima, trabalhando esses 4. 1, 2, 3, 4. Tiro. Trabalho os próximos 4. 1, 2, 3, 4.
Agora, eu tenho 24, eu vou precisar tirar 37 pra frente. Então, 24, põe o fio pra frente, 25, 26, 36 e 37. Eu vou trabalhar primeiro o corpo. Se vocês preferirem, pode trabalhar primeiro as mangas, tá? Eu vou colocar as minhas mangas num alfinete auxiliar para trabalhar depois, porque eu quero trabalhar primeiro. Deixa eu ajeitar aqui, como tá, deixei arrumadinho aqui para vocês verem, ficou bem espalhadinho aqui na agulha. Então, agora eu vou colocar 40 pontos na minha alfinete auxiliar. Então, eu vou tirar os 40 pontos aqui, tá? Opa, tomando cuidado, 2, 3, 4. Tirei os 40 pontos, coloquei aqui. Agora, para as costas, vão ser 48 pontos. Então, eu já venho trabalhando as costas, olha. 1, 2, 3, 4, até 48. 5, 46, 47, 48. Agora, eu vou tirar 40 para manga, tá bom? Pego um outro alfinete e vou fazer a mesma coisa, tirar 40 pontos para manga. 1, 2, 3. Gente, eu me confundi aqui. Para as costas são 54 pontos, tá bom? Então, é 37 para frente, 40 para as mangas e 54 para as costas, tá bom? Eu me enganei aqui em 4 pontinhos, me desculpem. Então, agora eu vou tirar os 40 pontos da outra manga, tá? 1, 2, 3, 4. Tirei aqui os 40 e me sobrou certinho os 37 finais aqui da outra frente, tá? Agora, eu vou fazer o trançado. Cheguei aqui, vou tirar os 4 primeiros. 1, 2, 3, 4. Ponho pra frente do trabalho. Trabalho mais 4 meias. 1, 2, 3 e 4. Pego esses que estão aqui, vou passar também para outra agulha. 1, deixa eu ajeitar. 2, 3 e 4. Agora, eu trabalho os últimos 4. 1, 2, 3 e 4. Agora, eu vou trabalhar 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vou fazer a casinha de botão. 2 pontos juntos, uma laçada, faço os meus pontos 2 e tiro 2 sem fazer. Agora, eu vou trabalhar dessa maneira por todo o corpo. Eu vou deixar as mangas em espera, vou trabalhar somente o corpo por 24 cordões, tá? Fazendo as tranças e lembrando de fazer as casinhas por 24 cordões, sem segredo. É só continuar seguindo dessa maneira como a gente fez, tá? Ó, aqui já tá separadinho. E continuar por mais 24 cordões. Finalizei aqui os 24 cordões. Eu já quis deixar o meu capuz costurado, então eu costurei aqui, olha, pelo direito, já tá costuradinho. Então, eu continuei fazendo as tranças, continuei fazendo as casinhas de botões. E aqui eu fiz os 24 cordões e agora nós vamos separar a parte das perninhas, tá? Essa parte do corpo, se vocês quiserem fazer mais compridinho, fica à vontade. É só fazer mais compridinho e aí a criança vai usar mais. Se você, de repente, estiver fazendo para uma criança um pouco maior, então é só
aumentar esse tanto de carreira nas mangas também. Nós vamos fazer por 20 cordões, mas se você quiser fazer maior, é só seguir maior. E as pernas a mesma coisa, tá bom? Então, o resto não muda. É só seguir essas orientações, mas se quiser fazer mais compridinho, é só fazer um pouquinho a mais, tá? Agora, aqui para as perninhas, nós vamos arrematar os 8 pontos das laterais e 8 pontos no centro. Então, vamos começar aqui. Então, aqui eu tô pelo avesso do trabalho, tá? Só me ajeitar aqui. Pelo avesso do trabalho, eu vou arrematar 8 pontos aqui no início. Então, esses dois aqui, como estão sem fazer, eu vou pegar eles juntos aqui, ó, pra não dar... Não, vou fazer assim. Vou fazer diferente. Eu vou passar esses dois, vou passar esse por cima desse, tá? Porque é assim que eu arremato. Aí, eu trabalho o próximo em tricô, aqui eu arrematei um, vou arrematar o segundo, 2, 3, 4, desculpa. Agora, 5, 6, 7 e 8. E agora, eu vou trabalhar um total de 60 pontos, tá? Contando com esses 8, vou ter que fazer 60 pontos. Então, aqui eu tenho os 8 arrematado, 9, 10, 11, 12, e vou assim até chegar no 60, pra gente arrematar os 8 centrais, tá bom? Então, aqui trabalhei 60 pontos, contando com os 8 pontos que eu arrematei, tá? 60 pontos. Agora, eu vou arrematar mais 8 aqui no centro. Então, eu faço os 2 primeiros e já tiro e passo esse primeiro por cima do segundo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Agora, eu finalizo a carreira, normalmente, tem que ter ao todo aqui 60 pontos. E na outra carreira, pelo direito, a gente vai arrematar os 8 pontos. Então, só finalizar essa carreira toda em tricô. Cheguei aqui no final, virei o trabalho, agora eu vou fazer igual eu fiz do outro lado. Arrematar 8 pontos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Agora, eu vou trabalhar cada perna separado, tá? Então, eu vou trabalhar esses pontos aqui que a gente já está com o novelo, continuando com o trançado, por 22 cordões. Depois eu volto com vocês pra gente diminuir um pouco pra fazer a barra, tá bom? Então, sem segredo, vocês vão trabalhar da mesma forma, somente aqui. E esses pontos aqui, se você estiver trabalhando com agulha reta, você pode deixar eles quietinho aqui, ou pode pôr num alfinete auxiliar também, ou numa outra agulha, tá? Como vocês preferirem. Então, agora vamos trabalhar somente essa perna. Terminei aqui as minhas 22 carreiras. Agora, pelo avesso, eu vou fazer uma diminuiçãozinha aqui pro calcanhar ficar mais apertadinho, tá? Então, a gente vai fazer assim. 3 tricôs. 1, 2, 3 e 2 pontos juntos. 1, 2, 3 e 2 pontos juntos, até o final, tá?
Um, dois, três e 2 pontos juntos. Só isso. Sobram 2 pontos no final, eu trabalho os 2 pontos. Agora, nós vamos fazer 10 centímetros de ponto barra. Ponto barra é um tricô, meia, um tricô, meia, um tricô, meia, no avesso e no direito. A gente faz a primeira carreira e depois acompanha os pontos. Agora, aqui, eu vou querer fazer o meu de outra cor, como eu mostrei para vocês no início. Se vocês quiserem continuar com a mesma cor, é só continuar daqui para frente. Eu vou cortar um bom pedaço de fio, que como eu vou mudar a cor, eu quero costurar essa parte da perna com essa cor de fio. Opa, desculpa. Vou querer costurar com essa cor de fio. E aqui eu vou emendar a outra cor que eu quero fazer a minha barrinha, tá? Então, eu venho aqui, pode ser com uma outra agulha, passo aqui, tá? Eu peguei essa agulha agora aqui pra ficar mais fácil. Dou um nozinho. E vou trabalhar em ponto barra agora por 10 centímetros. Dou uma apertadinha aqui, olha, nesse daqui. Depois a gente pode amarrar esses dois, tá? Pra ficar bem certinho. E agora eu vou fazer um tricô meia por 10 centímetros. Deixa eu puxar bem aqui. Então, olha, um tricô, um meia, um tricô, um meia. Se você gostar mais também, você pode fazer 2 tricôs, 2 meia, aí fica a gosto, tá? Meia, um tricô. E no avesso é só acompanhar os pontos até ficar com 10 centímetros. E depois de pronto, a gente arremata, aí eu venho aqui na outra perninha, amarro o fio e vou continuar trabalhando novamente igual fizemos aqui, por 22 cordões e depois arremato, né, uns pontos e depois faço ponto barra por 10 centímetros. Eu vou terminar a minha, vou fazer a outra e volto com vocês. Terminei aqui as minhas duas pernas. E fiz, como eu falei pra vocês, 10 centímetros de barra em cada uma, tá? Agora, se vocês estiverem fazendo com duas cores como eu, aqui nós vamos costurar com esse fio, sempre pelo direito, tá? Pego um lá e um aqui. Pego um lá. E um aqui, um lá, e vou dessa forma, com esse fio, tá? Pegando pelo direito, até chegar aqui. Quando chegar aqui, eu arremato pelo avesso, aí pego esse outro fio e venho costurando aqui onde a gente fez com essa cor. Então, eu pego um aqui, olha. E um aqui. Um aqui. Vou puxando, mas sem apertar muito, tá? Ó, um aqui. E um aqui. Aí, vocês fazem devagarzinho. Aqui eu tô fazendo um pouco com pressa, né? Mas nem tem pressa pra fazer. Então, ó, vamos costurar toda essa lateral da perna, das duas, tá? Aqui a mesma coisa. Quando chegar aqui, nós vamos ter que costurar esse aqui por baixo, que é onde vai o botão, e esse aqui por cima. Eu vou fazer até aqui com você, vou fazer até aqui e volto pra fazer aqui com vocês, tá bom? Essa parte é a parte da casa, então a gente vai colocar por cima, da onde vai ser colocado os botões. Então, a gente tem que costurar aqui. Vou fazer aqui com mais calma a costura com vocês. Então, ó, eu pego um pontinho desse lado e um pontinho desse lado. Pelo direito e puxo sem franzir, olha, fica parecendo
que não tem costura, um desse lado e um desse lado. E vou fazendo com calma, tá? Sem pressa, pra ficar bem bonitinho. Esses pontinhos de borda aqui, olha, um de cada lado a gente pega, tá? E vou assim até aqui. Finalizei aqui a costura da perna, das duas perninhas, ó, as duas. Agora, essa parte que não tem as casas vai por baixo, então eu vou costurar ela primeiro aqui, olha. Ajeito bem, tô com o meu fio aqui por baixo, eu vou pegar aqui por cima. E vou pegando assim, ó, dessa forma, embaixo e em cima. Pego esses dois, sem puxar muito pra não franzir. Deixa eu virar aqui pra vocês verem melhor, ó. Tá vendo? Aqui tem que ficar bem certinho. Aí, venho por baixo e pego por cima. Aquela costura bem de vai e volta mesmo, assim, ó. De pegar e passar por cima. Até chegar nesse outro fio que eu deixei aqui da outra perna. Aí, esse fio a gente pode arrematar, porque a gente vai pegar esse outro que ficou da outra perna. Aí, eu venho aqui por dentro, ó, dou um nozinho aqui mesmo. Esse é o arremate para todos os outros, para as outras costuras, tá? Vem por dentro, dá um nozinho e depois vai escondendo o fio aqui, olha. Conforme vai dando, vai escondendo. Sem deixar a agulha passar pro lado direito. Pode vir aqui. Do jeito que vocês acharem que dá pra ir escondendo, vai escondendo. Se quiser dar mais um nozinho pra reforçar. Vou dar mais um aqui com um nó duplo. Ó, passo 2 vezes, só toma cuidado pra não ficar grosseiro, tá? Aí, passo mais uma vez antes de arrematar. Então, o arremate é muito importante para seu trabalho não desmanchar. Cortei. Aqui eu já tô com a outra agulha, olha, deixei sem, não tirei. Esse fiozinho era o que tava sobrando lá, eu dei um nozinho nele. Agora, esse vem por cima. A parte da casinha que nós costuramos, ó, esse vem por cima. Esse fiozinho aqui, depois eu vou também colocar pra dentro. E aí, eu pego só um aqui embaixo e um aqui em cima, pra não ficar grosseiro também, tá? Deixa eu ajeitar bem aqui. É bem importante ficar bem bonitinho aqui. Pego só um, olha. Só uma laçadinha daqui e uma laçadinha daqui. Vou até o fim. Aí, chegando aqui, vou fazer aqui com calma, chegando aqui, passo o fio pra dentro e arremato da mesma forma. Ó, a costura tem que ficar bem bonitinha, tá? Sem ficar grosseira. E agora aqui, olha, a gente dobra os dois lados. Aqui está pronta a nossa parte de baixo. Agora, a gente precisa fazer a manguinha. Eu já fiz uma aqui. Já fiz uma. E agora, a manguinha é bem fácil também. É como nós fizemos na perna. A gente vai pegar os fios que estão à espera. Vai tirar do alfinete. Essas primeiras
carreiras ficam bem apertadinhas, tá? Mas depois elas vão ficando mais fácil de trabalhar. Então, eu tiro todos os fios, amarro o fio no primeiro ponto e vou fazer 20 cordões em tricô. De ida e, não, 20 cordões em tricô, de ida e volta. Aí, na última carreira, também nós vamos fazer como fizemos na perna. Fazemos 3 tricôs e 2 pontos juntos para arrematar uns pontos para o punho ficar mais estreitinho, tá? Então, aqui, ó, é só tirar, amarrar o fio e continuar trabalhando, tá? Que nem aqui, olha, eu vou mostrar outra que eu já fiz. Então, aqui eu fiz, ó, por 20 cordões. Deixa eu tirar esses fios aqui que estão... Fiz 20 cordões em tricô. Aí, na última carreira, eu quis fazer com outro fio, eu troquei o fio e fiz 3 tricôs, 2 pontos juntos, 3 tricôs, 2 pontos juntos. E fiz 8 centímetros de barra. Deixa eu ver se deu 8 mesmo. É um pouquinho mais. Aí fica a gosto de vocês, podem fazer um pouquinho mais, um pouquinho a menos. O meu aqui deu 9. E na perna nós fizemos 10. Deixa eu medir aqui pelo direito. Deu 9, olha, tá? Aí a gosto também. Pode fazer 2 tricôs, 2 meias, como vocês gostarem. Mas aí tem que combinar o punho da perna com o punho do braço. Então, aí finalizando, é só costurar aqui, igual fizemos na perna, não tem segredo, costura direitinho. Aí, depois é só pregar os botões e aí eu volto pra gente fazer a orelhinha também. Quero dar uma dica aqui do arremate para quem não sabe. Então, eu sempre arremato pelo direito e sempre acompanhando os pontos. Então, onde tem tricô, eu faço tricô e onde tem o meio, eu faço meia. Então, eu faço 2 pontos, pego esse primeiro e passo por cima. É como se fosse um mate simples, para quem sabe fazer o mate simples. Então, olha, um tricô, passo o primeiro por cima desse. Agora, eu tenho meia, vou fazer um meia e passo o primeiro em cima desse. Opa, escapou. Pego esse primeiro e passo por cima do segundo. Agora, eu tenho tricô, vou fazer tricô, pego o primeiro e passo por cima do segundo. Então, é só isso até o final da carreira. A hora que sobra um, a gente corta e puxa o fio. Deixa um fio longo, né? Que aqui a gente vai costurar essa parte do punho. Então, é só isso, tá? É bem facinho. E esse jeito de arrematar, ele é melhor porque ele não fica enrugado, tá? Ele acompanha os pontos e dá a elasticidade que a peça precisa, tá bom? Então, é só isso. Então, terminei as minhas manguinhas e preguei os botões. Olha que gracinha que fica, tá? Agora, a gente vai fazer a orelhinha. Pra fazer a orelhinha, também é bem facinho. Nós vamos colocar na agulha 20 pontos, aqui 20 pontos, e trabalhar 16 cordões em tricô. E aí, arremata. Quando eu começar, eu deixo um fio sobrando. E na hora de arrematar, eu também deixo o fio sobrando. Aí, nós vamos dobrar dessa maneira. E vamos costurar aqui e aqui, tá? Sem segredo, costurando aqui e aqui. Aí, vai ficar assim, olha, costurado aqui e costurado aqui. Aí, a gente dobra, meinho com meinho, e coloca com o dedo essa parte pra trás, assim, ó. E aqui tá formada a orelhinha. Olha que graça que fica. Aí, pra costurar, eu contei assim. Eu dobrei direitinho aqui o meu capuz, bem no meinho. Deixa eu pôr pra cá. Bem no meinho aqui o capuz. Ajeitei a dobra. Eu contei, aqui é o meu meio, onde eu passei a costura. Então, eu contei 4 cordões pra cá e 4 cordões pra lá. E aí, aqui é onde eu vou encaixar a orelhinha bem direitinho. Se vocês tiverem um alfinete, coloco
Já ajeita aqui com alfinete, olha. Pra vocês não perderem aonde que é, ajeita bem bonitinho e depois vai costurando. A outra a mesma coisa, vocês vão fazer bonitinho, né? E vão costurar do outro lado. E aí, está pronto o nosso macacão. Bem lúdico, bem diferente, né? Espero ter ajudado. Se vocês gostarem dessa aula, não deixe de se inscrever, assim vocês não perdem as próximas aulas. Fiquem à vontade para curtir e compartilhar. Um beijo a todos e até uma próxima!